Como é que você vai melhorar? Como é que eu e você vamos melhorar? Eu estou numa crescente melhor. E você, quem sabe, vai entrar nessa crescente melhora junto comigo. Como é que você vai melhorar? Você precisa entender isso aqui. Eu sei que isso aqui é uma ferramenta que já é trabalhada dentro de um processo de coaching, mas é só para você entender um pouquinho daquilo que eu vou falar daqui para frente. O que é que precisa mudar na sua vida para você melhorar? Você só melhora se você mexer em toda a estrutura do teu ser. Você é um ser psicológico, emocional e espiritual e biológico. Esse ser biológico, emocional e espiritual, ele possui camadas. Você é como se fosse uma cebola cheia de cascas. Você tem camadas no teu ser que precisam necessariamente serem transformadas para que você então possa melhorar. Ninguém melhora crescendo só uma área. Você tem que melhorar crescendo todas as áreas. Primeiro, o ambiente é aonde você está. Para você melhorar, você tem que ver aonde eu estou inserido. Você precisa conhecer que ambiente é esse. Você precisa enxergar onde estão as limitações e onde estão as oportunidades. Aonde estão as limitações, eu preciso entender se eu consigo quebrá-las ou não. Aonde estão as oportunidades, então eu abraço. E me preparo para elas. Então eu preciso entender. Tem muita gente que está em ambientes que não vão lhe dar oportunidades, então você não vai crescer. Ai meu Deus, mas como é que eu saio desse ambiente? Saindo. Com coragem. Com força. Ambientes limitam. Agora eu tenho um ambiente, eu tenho como crescer nesse ambiente. Estou no lugar certo. Quais são as minhas oportunidades de crescer e o que é que eu preciso fazer? Então ambiente é para isso. Aonde eu estou, ambiente, limites e oportunidades. O contexto no qual eu ajo, o meio aonde eu estou inserido. Esse é o ambiente. Segundo nível psicológico, neurológico, é o nível das ações e reações. Você tem o nível do comportamento. É como você age nesse ambiente. Muitas pessoas estão no ambiente certo, mas agindo de forma errada. Você tem que olhar para o seu comportamento nesse ambiente. Talvez você esteja passando por aquilo que eu falei anteriormente, está sendo agressivo no ambiente. Agressivo com a esposa, agressivo com o marido, agressivo com os filhos, agressivo na escola, agressivo com os professores, agressivo com o chefe, agressivo na igreja. Pessoas agressivas disputando no ambiente não vai conseguir crescer. Para crescer tem que haver paz no ambiente. Tem que haver ajuste. Tem que haver acomodação. Tem que haver crescimento. Tem que haver um entendimento dos protocolos desse ambiente para que você se comporte da maneira certa. Então, como eu vou agir? O que eu vou fazer? Que ações eu vou fazer? Que reações eu preciso ter? Então, crescimento é olhar para o ambiente, mas crescimento é entender o comportamento que esse ambiente me pede. Nunca seja para o ambiente aquilo que o ambiente não quer que você seja. A não ser que você seja maior ou mais forte que esse ambiente. Por exemplo, se eu chego a convite de alguém para dar uma palestra num local, eu chego por cima com um conhecimento que excede o comportamento daquele local. Eu respeito o protocolo, mas eu me comporto do jeito que eles esperem que eu me comporte. Alguém que vai exceder aquilo que ele já faz. Alguém que vem e me contrata. Ele espere que eu dê a ele dicas e coisas como coach para que ele possa superar o seu próprio comportamento. Não adianta eu vir com os mesmos comportamentos que a pessoa tem. Não vai haver melhoria. Então note, conheci o ambiente, agora eu sei as reações e os comportamentos e as ações que eu preciso fazer. Agora, como eu devo fazer? Aí eu tenho que fazer outra pergunta. Como eu devo agir? Quais as minhas habilidades? Aqui é o nível da capacidade. Você está enxergando bem aqui? Dá para enxergar direitinho aqui? O nível da capacidade. O que é o nível da capacidade? É a direção que eu tenho que tomar e são as estratégias que eu tenho que tomar. É aqui que eu tomo consciência disso. Então eu sei o ambiente, sei como devo me comportar e agora eu tenho que tomar direção. Para onde eu estou indo? Que lugar eu estou indo? Que estratégia eu tomei? Quais são as perguntas que vão nortear o meu direcionamento?
Quando eu trabalho como coach, com as pessoas que trabalho, que eu lido, né, que são meus clientes, eu sempre entro intervindo em tudo isso. Me fala do ambiente, como é que está o ambiente, me explica como é que estão as coisas, como é que está funcionando as coisas. E aí, quais são os seus comportamentos em relação a isso? Como é que você está lidando com isso? E aí eu vou avançando. E aí, como você quer lidar? Que direção a gente quer tomar? Para onde a gente quer ir? Como a gente vai fazer isso? Que estratégia? Qual é o primeiro passo? O que eu faço depois? Essas perguntas precisam ser feitas para quem quer crescer. Você está anotando isso? Se você está assistindo aula comigo, curso comigo, e você está só ouvindo e não está anotando nada, aí você não vai aprender. Anote, que é para você lembrar depois disso que eu estou falando. Então vamos seguir aqui adiante, aproveitando que você está olhando só a tela agora. Depois que eu entendo o ambiente, o comportamento, as capacidades, o que eu preciso entender agora? Qual motivo que eu faço isso? Por que motivo eu estou querendo crescer? O que me gera esse crescimento? Por que eu estou buscando esse crescimento? Crenças e valores. Em outras palavras, quais são os critérios? Quais são os valores que eu tenho? Se tudo o que eu fizer eu perguntar para os meus valores, por exemplo, esse comportamento que eu estou tendo está agredindo a minha família está feliz com isso ou minha família está triste com isso que eu estou fazendo? Deus, que é um valor para mim, ele está satisfeito com isso ou ele está triste com isso? Se eu tenho um valor que é o meu caráter, será que eu estou burlando o meu caráter ou eu estou cumprindo aquilo que o meu caráter determina? Valores são filtros. Se você olhar para os seus comportamentos e a sua capacitação e como você está realizando isso e para onde você está indo, se os teus valores estão se agradando disso, você está no caminho certo. Então, olha, para eu crescer, para eu ter um upgrade, eu tenho que examinar o ambiente, eu tenho que reparar os comportamentos, o que tem que ser feito, o que tem que ser mudado. Eu preciso trabalhar a minha capacidade, o que eu tenho que aprender, quais são as estratégias, o que eu tenho que estudar, qual é a direção, para onde eu estou indo. Aí entro num quarto nível, que é o nível das crenças e valores. Por que eu estou indo para lá? Qual o motivo que está me levando para lá? É que eu quero crescer, é que eu quero dar para minha família conforto, é que eu quero dar paz à minha família, é que eu quero viajar o mundo, é que eu quero agradar a Deus. E aí seja o que for, eu quero tomar posse daquilo que já é meu. Seja qual for o motivo que você encontrou. São crenças. São coisas que você acredita. Então você tem que passar sempre no filtro para crescer. Eu não estou crescendo, talvez a crença esteja errada. Você não está acreditando que pode. E aí se estabilizou. Mude a sua crença, encontre um motivo e isso vai te arrastar. Vamos seguindo o nível. Depois das crenças eu vou buscar quem é essa pessoa que está querendo crescer. Quem é o Djalma? Que Djalma é esse que eu estou querendo lá na frente? Esse é o nível da identidade. Nível da identidade. Quem eu sou? Quem sou eu? O que me define? O que me define? O que me define quem eu sou vai me arrastar, vai me levar. Você já se vê lá na frente de uma forma que o hoje não reflete aquilo lá, mas agora você tem a estratégia para sair desse ponto onde você está para um ponto adicional. E como você vai? Sabendo quem você será lá. Quem eu sou aqui, que vai se revelar lá. Lembre-se que eu disse que tudo aquilo que eu quiser ter aqui no mundo externo, eu preciso primeiro ter aqui no meu coração, na minha mente, na minha fé. Identidade. Depois eu tenho filiação. Essa identidade, esse Djalma, ele pertence ao quê? Ele pertence ao quê? Com quem que ele está sendo Djalma? Eu sou um neurocientista? Eu sou um neurocientista para quê? Para me unir aos neurocientistas do Brasil? Me unir aos neurocientistas do mundo? Ou para trabalhar no reino de Deus como um neurocientista cristão? Uau! Essa é a minha identidade. É aqui que eu estou trabalhando. Eu quero ser um neurocientista, um master coach cristão, capaz de treinar pastores, treinar membros, treinar ovelhas, treinar pessoas para o reino, para que eles sejam, sim, vetores poderosos do crescimento do reino. Para isso, eu preciso conhecer, eu preciso ser um neurocientista
com essas características que na minha mente eu já vejo. No meu intelecto já entendo, mas eu preciso me considerar dentro do reino de Deus. Então com quem eu estou? Estou com meus irmãos no reino. Eu estou com você, garradinho de mão dada. Vem comigo, vamos continuar, vamos terminar aqui. Ó. Eu já sei a quem eu estou afiliado ao reino, aos meus irmãos, aos meus amigos que também trabalham por um reino espiritual celestial. E aí eu uso toda a minha capacitação. Você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um gestor, um empresário, um trabalhador, né, autônomo, um trabalhador profissional, trabalha numa empresa, você pode ser um gerente, um executivo. Eu tenho clientes de diversos tipos, de todos esses que eu falei aqui eu tenho. Pessoas diferentes, completamente diferentes. Desde pastores, a trabalhadores, a gestores, né? Tem pessoas distintas, diferentes. Todas elas trabalham por um propósito no reino. Elas têm dentro de si, Deus me usa nessa área que Ele me colocou. Esse é o pensamento. A filiação é isso. A que grupo eu pertenço? O quanto eu pertenço? Mas você se entrega até um certo limite a cada um deles. Qual é o grupo que você se entregar mais, a esse grupo você vai pertencer mais. Então, quando eu me entrego mais ao reino de Deus, eu acabo selecionando mais amplamente quem são as pessoas que eu estou comigo. E aí aquele grupo é quem me influencia e essa influência determina o meu comportamento nos outros grupos. Pegou isso? Então os limites que você vai impor aos outros grupos vai ser muito em função das suas crenças em relação ao grupo principal. Deu para entender isso? Muito bem. E a última filiação é: quem mais está nesse negócio? Quem superior está nisso? Deus, Jesus. Esse ser maior, que é Deus, que é Jesus, ele está comigo num projeto acima dessa questão organizacional do reino. Ele tem algo especial comigo e eu tenho com ele. Acima da igreja está o Deus da igreja. É isso. Acima do reino, acima do grupo que você pertence, tem um alguém mais aqui em cima. A ele você deve tudo, a vida. Então você precisa entender que tudo na sua vida está vinculado a essa pirâmide neurológica. Agora preste atenção. O trabalho do crescimento tem que ser assim, de cima para baixo. Porque você constrói de baixo para cima. Então funciona assim. Se você tem uma visão e um propósito baseado no ser maior que está na sua vida, que é Deus, você então sabe o que fazer na afiliação. Sabe como agir no reino. Com a visão, você sabe o que fazer no reino. E no reino você sabe quem é. E esse reino que você sabe quem é, define o motivo, suas crenças e valores. E suas crenças e valores determinam sobre suas direções e estratégia. Suas direções e estratégia, que é o como, determina sobre o que você vai fazer. Como agir e reagir. E tudo isso determina sobre o ambiente, em limites e oportunidades. Em outras palavras, sua melhoria inteira, tudo que você quer fazer para melhorar você, começa de cima. Se eu creio em Deus e tenho uma visão de Deus e do meu propósito, Ele me diz aonde agir no reino. Minha ação no reino determina quem eu sou e minha identidade. Minha identidade determina o que eu creio a meu respeito e os meus valores ficam definidos. Uma vez definidos os meus valores, do quem eu sou, eu sei por que eu sou assim, o motivo pelo qual eu sou assim. Aí isso tudo vai determinar sobre as minhas capacidades e habilidades e talentos. E uma vez que eu ponho em prática habilidades e talentos, que é a gente chama isso de competência, que é a soma disso tudo, essas competências geram comportamentos excelentes, de ordem sobrenatural, poderosa, no ambiente
que eu estou inserido. Deu para entender tudo isso? Então, assim, para eu vencer de cima para baixo, para eu entender o que precisa ser vencido de baixo para cima. Pegou isso? Para eu vencer de Deus para baixo. Deus, reino, identidade, crenças e valores geram os meus comportamentos acionam o ambiente, ou agem no ambiente. Pegou isso? Cima para baixo. Para eu entender o que precisa ser mudado, de baixo para cima. Não adianta eu entender Deus e saber o que Deus quer de mim, se eu não entender lá embaixo o ambiente. Eu tenho um vácuo, a gente chama de gap no inglês. Eu tenho um gap que precisa ser preenchido. Eu tenho informações que precisam ser inseridas aqui. É aqui o trabalho. Ok?